Quando Deus te pede algo que aparentemente é uma perca momentânea, acredite, Ele quer que você olhe mais para Ele e menos para as coisas terrenas. Foi assim comigo e eu quero compartilhar um testemunho com vocês para que você possa ser edificado de alguma forma. No ano de 2024, mais precisamente ali em setembro, Deus, ele me fez um pedido que no momento em que ele pediu foi meio difícil de eu tomar essa decisão, mas eu não questionei, até porque eu sabia que Deus estava me chamando para algo, para um propósito mais bem, com bases mais bem definidas nele. Por quê? Porque nas minhas redes sociais eu sempre postei bastante conteúdos voltados de alguma forma para ajudar as pessoas que me seguiam. Então eu postava sobre inteligência emocional, sobre saúde física, saúde mental, como criar filhos, enfim, era uma quantidade de conteúdos muito significativas. Porém, naquele momento da minha vida, eu estava postando para abençoar as pessoas, mas de alguma forma estava distante de Deus, até porque eu não estava lendo a Bíblia assiduamente, eu não estava orando de forma consistente, e isso é algo que acaba fazendo com que nós conectamos as pessoas, algo que faz parte do nosso propósito, pelo menos do meu propósito. Eu tenho claro que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas através da fala, mas em contrapartida, se eu não estiver conectado a Deus, é claro que eu estou então negligenciando de alguma forma essa intimidade com Deus, e isso não faz parte do meu propósito. Eu precisei entender da pior forma possível que eu estava distante de Deus de alguma forma. Eu estava abençoando pessoas, mas distante de Deus. Então Deus me chama, como eu disse, em setembro de 2024 e me diz: você vai me entregar as suas redes sociais. E naquele momento foi algo assim que me impactou muito. E eu falei: Senhor, eu não questionei em momento nenhum, mas eu falei: Senhor, eu tenho postado vídeo para as pessoas, eu tenho recebido feedbacks positivos, casamentos não foram rompidos porque eu estava de alguma forma trazendo um direcionamento para casais, e muitos chegaram até mim pedindo aconselhamentos, inclusive já a ponto de separar, e foram através dos meus vídeos nas redes sociais que eles chegaram até mim. Então eu falei com Deus: Senhor, verdadeiramente é o Senhor quem tem falado comigo, e Deus bradou no meu coração que era um pedido dele para que eu pudesse me aproximar mais dele. Eu não entendi nada naquele momento, até porque muitas vezes nós achamos que estamos de alguma forma no propósito de Deus, mas quando você vai fazer uma autoanálise, você percebe que você está mais distante de Deus do que você imagina. Então, naquele momento ali, eu não desativei as minhas redes sociais, eu simplesmente excluí todas as minhas redes sociais. E eu falei: Pai, eis-me aqui. Se aquele era um canal de bênção para a vida das pessoas e o Senhor me pediu, é porque o Senhor tem algo maior para a minha vida. E depois de setembro, eu fiquei de setembro a dezembro, mais ou menos, meus irmãos, eu posso dizer para vocês, com uma vontade de acessar as redes sociais que era fora do controle. Isso trouxe à minha mente o quanto eu estava de alguma forma demandando tempo e energia do meu cérebro para as redes sociais, porque eu não só postava ali, é claro que eu consumia também. Hoje você pode estar de alguma forma escravo das suas redes sociais e você não está percebendo. Eu quero trazer para você aqui dois pontos para você refletir
se você realmente está próximo de Deus e conciliando com suas redes sociais, ou se você está de alguma forma afastando de Deus e dando prioridade para as coisas terrenas. Quantas páginas da Bíblia você lê por dia? Eu não estou falando, meus irmãos, do devocional, tá? Tem um devocional muito famoso e muitos leem aquele devocional. Eu estou falando da Bíblia, desse manual que é base para todos os outros livros que você possa ler nessa terra. E a segunda coisa é: quantos minutos de oração separados com Deus você tira? Mas não é aquela oração onde você está dirigindo e falando com Deus. Eu estou falando de separação para realmente orar com Deus. Se você não estiver fazendo nenhuma dessas coisas diariamente, e se você olhar no seu celular, lá nas configurações, tem como você ver quanto tempo você passa em cada rede social. E você vai perceber que no mínimo 2 horas do seu dia você passa no seu Instagram. Então, meu irmão, se você caiu nessa cilada do inimigo, acredite, você já está distante de Deus e dando prioridade para as coisas terrenas. Eu quero trazer para vocês um texto da Bíblia que vai reforçar tudo isso que eu estou falando para vocês, que se encontra em Gênesis, no capítulo 22, onde Deus pede o filho de Abraão para ele, Isaque, e ele não questiona a Deus. Todos sabem que Isaque era o filho da promessa, era o filho tão esperado por Abraão e pela sua esposa Sara. Então, com certeza, era algo muito importante para eles. E assim, eu vejo que nós estamos dispostos a fazer tantas coisas, humanamente falando, principalmente aquilo que está no nosso controle, mas quando Deus nos pede algo, isso faz com que muitas de nossas emoções sejam abaladas, porque normalmente aquilo que Deus pede para nós é algo que vai doer momentaneamente. Como eu disse, eu fiquei 3 meses sentindo o desejo de voltar para as redes sociais, mas eu tinha feito um compromisso com Deus. Além de excluir, eu fiz um compromisso, um voto com Deus. E a partir de janeiro, Deus tocou fortemente no meu coração para eu me debruçar sobre a palavra. E confesso aos irmãos que eu comecei a estudar a palavra com um pouco de dificuldade, porque tantos anos de cristão, tantos anos dentro da igreja, mas nunca li a Bíblia toda. E eu faço essa pergunta para várias pessoas que são cristãos, e eu pergunto: quantas vezes você já leu a Bíblia toda, de capa a capa? E a maioria das pessoas respondem que nunca conseguiram ler a Bíblia de capa a capa. E eu, para a honra e glória do Senhor, eu tenho avançado na Bíblia e já estou praticamente terminando de ler. A partir de janeiro, então, Deus colocou no meu coração e eu entendi o propósito de Deus naquele momento para a minha vida. Eu estava colocando energia demais para algo terreno e que não estava me dando retorno, e Deus me chamou para eu colocar tempo e energia para algo que é dos céus. Plantação, aprenda isso. Quando você planta uma semente, ela é regada, obviamente, ela vai crescer e depois ela vai frutificar. Agora, aonde nós estamos canalizando as nossas sementes? Aonde nós estamos plantando a maior parte das nossas sementes? Porque se você tem plantado sementes terrenas, a Bíblia diz que a traça e a ferrugem corroem, consomem tudo aquilo que é terreno. Mas se você colocar sementes nos céus, tenha certeza que a vida eterna, aquilo que Jesus
foi preparar para nós, a morada que ele foi preparar para nós, com certeza você vai acessar, porque você tem plantado no reino. E isso é algo importante nas nossas vidas. Então, trazendo você para o texto, no capítulo 22, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. Ele disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E Deus disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada, sobre um dos montes que eu te darei. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. Além dele ter que levar o seu único filho para entregar ali, né? Porque a proposta era, Deus pediu o seu único filho, o bem mais precioso que Abraão tinha para ele. Ele ainda caminhou 3 dias. Imagina a mente desse pai pensando que, se o Senhor me deu, como é que o Senhor de repente vai tomar? Mas acredite, Deus, quando ele te pede algo, é para que o propósito dele, o nome dele seja glorificado. A questão é, você está disposto a entregar aquilo que Deus tem de alguma forma colocado no seu coração ou não? Talvez hoje o que você precisa entregar para Deus é verdadeiramente os seus filhos. Ah, Wegner, como assim? Eu vou entregar meus filhos para Deus? Sim, você quer controlar seus filhos em tudo. Você quer ser um pai e uma mãe que quer ter seus olhos 24 horas nos seus filhos. Você não dá espaço para os seus filhos. E eles não têm como confiar em você, porque tudo que eles vão te falar, você quer de alguma forma controlar a vida dos seus filhos. Ou talvez o que você precisa entregar para Deus hoje são os seus relacionamentos. Você tem buscado pessoas em lugares errados. E nós temos uma capacidade muito grande de colocar Deus, enfiar Deus nos nossos projetos, porque nós queremos que Deus se encaixe nos nossos projetos. Não somos nós que temos que encaixar no propósito dele. Eu vejo muito isso, principalmente em relacionamentos. Muitos, fim de semana tá na igreja, posta louvando a Deus, adorando ao Senhor, e quando tem uma oportunidade de ir para uma festa, vão para uma festa e bebem desordenadamente, fazem tudo aquilo que está contra os princípios basilares da Bíblia, até porque não lê a Bíblia, né? E eu, depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que, nossa, aqui é uma fonte inesgotável de bênçãos. Nós aprendemos muito, porque eu achava que eu era cristão por estar na igreja, mas essa é a nossa falha. Nós achamos que somos muito santos somente por estar na igreja, e não é assim. E aí acabam encontrando um relacionamento porque querem casar de alguma forma, e a partir de algum tempo de casado percebem que esse casamento já não vai mais bem. E aí entra aqui um questionamento: será que quando nós estamos procurando nos relacionar com alguém, será que verdadeiramente nós estamos colocando Deus à frente dos nossos relacionamentos, ou nós estamos somente orando depois para pedir socorro? Quantos divórcios têm acontecido porque as pessoas já não estão dispostas mais a suportar o processo de um casamento, ou então casaram-se com pessoas que achavam que era de Deus, mas não colocou seu relacionamento nas suas orações, pedindo a Deus o discernimento do Espírito Santo, e se casaram simplesmente pelo desejo e pela vontade. Talvez hoje o que você precisa entregar para Deus são as suas finanças. Você, de alguma forma, tem deixado de honrar os princípios de Deus com as suas finanças e tem colocado metas e
objetivos para satisfazer somente o seu ego e as suas vaidades. Então, é muito importante mesmo nós fazermos uma autoanálise nas nossas vidas e perceber o que nós temos feito que nos afasta de Deus de alguma forma e que, se você hoje entregar o controle para Deus, daqui a 3, 4 meses você vai perceber a diferença. Todos nós somos inteligentes, nós sabemos o que tem nos afastado de Deus, mas mais uma vez eu quero reforçar, nós não estamos dispostos a soltar o controle disso. E a palavra continua dizendo: e Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram juntos os dois. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele, o anjo, disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faça coisa alguma com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negastes a mim teu filho, teu único filho. Aqui, esse texto nos deixa assim, perplexo. Quem tem filho vai entender o que eu estou falando. Se Deus hoje pedisse o seu filho, será que você teria disposição para pegar seu filho, crendo de alguma forma que foi Deus quem deu, e então Deus poderia tomar, assim como quando Jó recebe a notícia de que todo o seu rebanho tinha sido devastado, os seus filhos tinham morrido, e mesmo assim ele rasga suas vestes e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá, né? Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Será que você teria essa capacidade hoje de dizer isso? Ou, de alguma forma, você questionaria a Deus? Abraão, a palavra diz que ele vai aonde Deus mandou ele ir, como forma de obediência. Aqui é um ponto principal dessa mensagem, que a obediência gera santidade. De novo, a obediência gera santidade. Quanto mais você obedece a Deus, mais você tem intimidade com Ele. E, consequentemente, mais você tem santidade em Deus. E olha só, quando você está próximo de Deus, você erra menos. Não quer dizer que você não vai errar. Abraão, ele poderia questionar a Deus e falar: Senhor, o Senhor me deu esse filho, agora o Senhor está querendo tomar? Mas não, a Bíblia nos mostra que ele disse: eis-me aqui. E ele leva seu filho, então, para ser, de alguma forma, entregue para Deus, né? E quando ele chega lá, o que diz a palavra? Não precisa, olha só, não precisa matar o seu filho, porque agora eu sei que você teme ao Deus vivo. O que tem te afastado de Deus? Hoje você precisa fazer essa reflexão, porque muitas promessas que você não vive, muitas promessas antigas que ainda não chegaram na sua vida, e você se questiona: Deus, por que essa promessa ainda não chegou na minha vida, Pai? Tantos anos eu na igreja, tantas campanhas, e eu te pergunto: será que você não precisa deixar ir algumas coisas para que coisas novas aconteçam na sua vida? Será que você não precisa tomar uma decisão de sair daquele serviço antigo, aquele que já não te cabe lá mais, e tentar coisas novas? Será que não é hora de você fazer uma autoanálise e entendendo o que você precisa mudar? Quais as atitudes que você precisa mudar hoje para que a sua bênção chegue no amanhã?
tendo em vista que, como eu disse, a semente precisa ser plantada, regada, depois ela vai crescer e só depois ela vai frutificar. Mas nós estamos vivendo uma geração imediatista que entra na rede social e quando você rola ali a sua rede social, ela não tem fim. Todas as vezes que você puxar para baixo aquela aba ali, ela vai girar e ela vai se renovar com uma rapidez muito grande. E isso tem afetado a nossa mente. Nós não temos mais entendido o que é importante para Deus verdadeiramente e que nós devemos investir, e o que é importante para nós como seres humanos e não é importante para Deus e tem nos afastado de Deus. Nós estamos criando pessoas que estão correndo atrás dos bens materiais, atrás de um belo carro, de uma bela casa, de dar uma boa educação aos seus filhos, de fazer viagens intermináveis, de estar sempre na moda, atualizado com o telefone novo do ano, o carro tem que ser novo do ano, as roupas precisam ser as melhores, e nós temos esquecido de tirar tempo para santificarmos com Deus, para orar, para jejuar, para se aproximar de Deus através da palavra. Será o que você tem feito da sua vida hoje? Se esse vídeo te encontrou, de alguma forma Deus quer falar com você. O que tem te afastado de Deus que você precisa entregar hoje? E a melhor forma de você entregar algo para Deus é fazendo um propósito com Deus. Porque se você entrega por entregar, logo menos você quer pegar de volta. E foi assim que eu fiz lá em 2024. Eu fiz um propósito por um período longo com Deus, de redes sociais. E hoje eu estou aqui pregando a palavra para você, porque de alguma forma eu entendi que eu precisava me aproximar de Deus para, através da palavra, abençoar as pessoas. Não querer abençoar as pessoas através da fala, sem ter intimidade com aquele que é o Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas. Que você possa hoje, se preciso, abrir uma nova rota, uma rota que vai te levar para uma intimidade com Deus e te afastar dos prazeres desse mundo. Não é que eu seja contra as coisas desse mundo, é que nós precisamos entender que primeiro nós devemos nos aproximar de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus, que nós possamos hoje tomar uma decisão nas nossas vidas, Pai. Porque muitos de nós, Pai, estamos na igreja, nós estamos buscando ao Senhor, de alguma forma nós estamos ali na igreja sentindo o arrepio do louvor, sentindo a palavra do Senhor, Pai. Mas nós não estamos querendo mais, Senhor, dedicar tempo a verdadeiramente conhecer ao Senhor através da palavra, através da leitura, através da oração, meu Pai. E nós estamos simplesmente, ó Pai, querendo receber orações externas, nós estamos simplesmente querendo que as pessoas mastiguem a palavra e entreguem para nós já pronta, Pai. Nós estamos vivendo, ó Pai, picos de emoções, Pai, que duram pouco tempo, Senhor. Muitos de nós não entendemos que o que o Senhor quer conosco, ó Pai, é que nós possamos de alguma forma ter intimidade com o Senhor, uma intimidade recorrente, que não seja aquela intimidade de pico, aonde nós estamos focados no Senhor hoje, mas amanhã nós já estamos focados nas coisas do mundo, Pai. Deus, que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos olhos, ó Pai, para os céus, entendendo que quanto mais nós estivermos conectados ao Senhor, mais as bênçãos do Senhor estará sobre as nossas vidas, mais o Senhor terá prazer em nos abençoar, Pai. Quantas pessoas estão feridas, meu Deus, e não conseguem ter forças para se levantar, mas o que elas não entendem, Pai, é que elas estão buscando socorro nos lugares errados, meu Deus, nas redes sociais, nas amizades, enquanto que nós devemos buscar, ó Deus, somente no Senhor, meu Pai. A presença do Senhor preenche todo o vazio da nossa alma, que nós possamos hoje, ó Pai, tomar decisões que vão nos levar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.